Fala pessoal, agora é a nossa próxima aula de transistor de junção bipolar e dessa vez vamos estar falando aqui sobre a transcondutância, que nada mais é do que a curva característica desse nosso componente, aquela curva que caracteriza ele, que diz basicamente como que ele funciona. Bem, a gente já viu aqui o nosso dispositivo, o nosso transistor de junção bipolar. A gente vai estar trabalhando com o NPN para explicação dos casos principais, e já aqui a gente pode olhar que a nossa corrente que passa aqui pelo coletor, ela é determinada através da tensão que existe aqui, ó, entre a base e o emissor. Dessa forma nós temos algumas coisinhas mais, como a corrente de escala, que é um parâmetro aí que dá para descobrir, não está presente no datasheet, mas é possível descobrir. E nós temos aqui também VT, que é chamado de tensão térmica, onde essa tensão térmica é dada por essa formulazinha bem aqui. Mas de maneira geral, a tensão térmica para a temperatura de 25 graus Celsius é considerada 26 mV. Então, na maioria das vezes aí, com exceção de raros casos, nós utilizamos o valor de 26 mV nesse ponto aqui. Com isso, nós já vemos que a nossa corrente, então, ela varia exponencialmente em relação à tensão VBE, certo? Um pequeno aumento em VBE, então, vai gerar uma grande variação na nossa corrente. E isso está presente aqui, ó, na nossa curva característica. Vocês veem aqui, ó, que eu peguei um ponto aqui de VBE, não sei, pode ser 0,5, e esse ponto de VBE produz uma corrente aqui embaixo. Se eu pegar um outro ponto mais para cá, ó, 0,6, diríamos, ele já produz uma corrente bem maior. Pegando um outro ponto, aumentando o mesmo tanto, 0,7, eu já pegaria o ponto aqui, ó, se continuássemos a curva, eu já pegaria um ponto aqui onde a corrente é maior ainda, né? Então vocês veem aí que o aumento da nossa corrente no nosso transistor, ele é exponencial em relação à nossa tensão base emissor. Um outro item que nós devemos nos atentar é que também ambos esses valores aqui, essa nossa equação aqui, ela é dependente da temperatura, tanto por IS quanto pela tensão térmica. Então o que acontece é que, em geral, a elevação de temperatura faz com que o nosso transistor permita uma maior passagem de corrente. Ora, nós temos um gráfico mais realista aqui, tirado de um datasheet do TIP 41, que é o transistor que eu escolhi aí para a gente observar os dados. E vocês veem aqui que aqui eu tenho VBE e aqui eu tenho a corrente de coletor. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de observar. E aí, olha só aqui, a gente tem a nossa curva padrão aqui, ó, a 25 graus Celsius, certo? Vocês veem aqui, por exemplo, que com uma queda de tensão aqui de 0,7, nós temos aqui algo em torno de 150 mA, 130 mA aí passando pelo nosso transistor. Com uma queda de tensão de aproximadamente 0,8 na junção base emissor, nós vamos ter aí o ampere passando pelo nosso dispositivo. Mas a questão é, se o nosso dispositivo esquentar, né, à medida que ele vai esquentando, essa curva aqui, ó, ela passa a se deslocar para baixo, caminhar para essa aqui, ó, que é uma curva a 150 graus Celsius. Então vamos imaginar que a gente tem uma curva intermediária aqui, não sei, em torno de uns 60 graus Celsius. Ela seria algo mais ou menos aqui, diríamos, certo? Então o nosso transistor esquentou aí, ele está produzindo a mesma tensão, né? Diríamos aqui 0,7, né? Então enquanto que 0,7 aqui, ó, dava 100 mV, agora que o nosso transistor esquentou, ele vai dar aqui, ó, algo em torno aí de 500 mA, certo? Então vocês viram aí que eu esquentei o meu dispositivo, né? Ele terminou esquentando porque está passando corrente por ele. E esse esquentamento, né? Esse aumento de temperatura do meu componente fez com que ele permitisse a maior passagem de corrente. Esse aqui é um efeito
o qual temos de ter cuidado nos transistores de junção bipolar, que é chamado de efeito thermal runaway, né? Que é basicamente uma falha térmica aí, diríamos assim. Bem, gente, então eu espero que tenha dado para compreender um pouco sobre esse assunto. Vocês veem aí que basicamente a nossa corrente é uma função da tensão, da queda de tensão base emissor, e é uma função exponencial, né? Então ela sobe dessa forma. Esse é o ponto mais importante de nós pegarmos aqui. Aplicar essa equação aqui nem sempre é algo necessário, principalmente quando está disposto no datasheet. E nós também temos outros modelos mais simples, claro que não tão exatos, mas bem mais simples aí para trabalhar com transistores bipolar, que a gente vai estar vendo aí nas nossas aulas. Com isso a gente fica por aqui hoje e até a próxima.